João capítulo 5, mais um encontro especial. Hoje vamos falar acerca de alguém que estava paralisado na vida. Não diz respeito apenas a alguém que está parado. Pode ser que esteja em movimento, pode ser que as coisas estejam acontecendo, mas algum quesito, alguma área da vida, alguém não consegue virar a chave, as coisas não conseguem acontecer. E essa pode ser também a tua história. João capítulo 5, verso 1 ao verso 10, ao verso 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos ou pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque o anjo descia de tempo em tempo, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Uma história de cura, história de restauração, mas não é uma história que acontece por acaso. Uma história que tem o seu dia e hora marcada no script divino. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta mensagem e para que a mesma possa trazer a resposta que nós precisamos para a nossa vida. Soberano Deus, teu povo está aqui reunido, Pai. Estes foram aqueles que o Senhor escolheu para ouvir esta mensagem durante este momento. Eu quero pedir ao Deus Espírito Santo que manifeste a sua glória de maneira especial aqui neste lugar. Possamos sentir nitidamente a tua presença. E por favor, Pai, que o Senhor seja glorificado. Teu servo se encontra na posição de adorador. Quero apenas ser usado por Ti. A maior função que nós podemos ter nessa igreja e na história da nossa vida é de ser um instrumento em Tuas mãos. Me concede essa alegria mais uma vez. E toca no coração que o Senhor precisa tocar. Em nome de Jesus. Amém. Essa história acontece em Jerusalém. O historiador romano Flávio Joséfo, ele declara que tinha um fluxo de quase 5 milhões de pessoas em período de festas. E esta ocasião aqui não é diferente. Possivelmente a festa da Páscoa, e Jesus estava se aproximando para participar daquele momento no meio daquela multidão.
Só que acontece algo diferente aqui. Ao invés de Jesus se dirigir ao templo, onde encontraria os líderes religiosos, as pessoas que já costumavam fazer parte daquela festa e que certamente teria algo relevante para fazer aos olhos de muita gente, Jesus altera o seu itinerário, muda a sua agenda e ele vai para o tanque de Betesda, onde certamente encontraria paralíticos, coxos e cegos. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. Muitas pessoas talvez não entenderiam ou não entenderam o porquê que Jesus foi àquele lugar. Mas Jesus só estava identificando aquilo que era o foco do seu ministério. Jesus vai onde tem pessoas que necessitam dele. Ele vai onde tem necessitado da sua presença. E naquela ocasião não era o templo. Não era o lugar de adoração. Naquela ocasião era a casa de misericórdia. Onde havia gente que precisava ser curado, ser restaurado. Então Jesus vai ali. O que João apresenta em seu relato, quando descreve essa experiência, não é que existe alguém desesperado em busca de Jesus. Muito pelo contrário. O que o texto mostra é que existe um Jesus em busca de necessitados. As pessoas costumam dizer que quando encontramos ou quando encontram a Jesus, é que a vida é transformada, onde, na verdade, são elas mesmas que são encontradas por Cristo. O Evangelho não diz respeito a um Deus que deixa o ser humano vir ao seu encontro, que aguarda, que espera, que fica apático. O Evangelho diz respeito a um Deus que vai em busca da humanidade perdida e não a humanidade em busca de um Deus. Então a tua experiência não diz respeito a uma busca sua. A história da humanidade mostra a história de um Deus que está interessado nos seres humanos, nos seus filhos, que foram tragados pelo inimigo. Como falamos no primeiro dia, tragédia da perda, assistência da busca, alegria do reencontro. Esse mundo está perdido, carente, necessitado, mas tem um Deus à procura desse mundo e das pessoas que aqui residem. Sendo assim, queridos, você não veio aqui porque você é bom. Você não se organizou e colocou um despertador no seu aparelho celular porque você é um crente de verdade e você precisava ouvir essa história nesta manhã. Ou talvez porque você é um colaborador de alta performance, comprometido com o horário. Se você pensa assim, você está enganado. Você veio aqui como fruto da influência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós poderíamos ter outras pessoas aqui. Nós poderíamos ter mais pessoas ou menos pessoas. Quando eu abro a Bíblia, eu sempre tenho consciência de que estão diante de mim todos aqueles que necessitam ouvir aquela mensagem. Já viu aquela história que as pessoas falam assim, poxa, que mensagem? O irmão deveria estar aqui. Eu não concordo com isso. Eu sempre acredito que todos que deveriam ouvir estão presentes, porque Deus não erra. Deus não erra. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus te conduziu para te falar algo especial.
Então a história continua dizendo que Jesus entra no tanque de Betesda, só que ele entra pela porta das ovelhas, através da porta das ovelhas. E aquele era o lugar que as ovelhas passavam para ser purificadas antes de chegar ao sacerdote para sacrificar no altar. Então era aquele ambiente que os sacerdotes recepcionavam os adoradores, pegavam as ovelhas, purificavam e em seguida eram dirigidas para serem sacrificadas como perdão dos seus pecados. E Jesus chega e entra por aquela porta. E mais uma vez Jesus está identificando a sua missão, o verdadeiro propósito de seu ministério, de ser sacrificado para resolver o problema do pecado da humanidade. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que diz João capítulo 1, verso 29. E Jesus nunca fugiu do propósito da sua existência, muito pelo contrário. Sempre fez questão de identificar o porquê da sua existência, o porquê de vir à humanidade. Ele deixava sempre claro e de forma acessível aos seus ouvintes, as pessoas que tinham contato com ele, a razão do seu ministério. Todos os animais que eram sacrificados no altar, lá no Antigo Testamento, eles morriam apenas por antecipação daquilo que haveria de ser feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. No próprio livro de Isaías, capítulo 53, quase 800 anos antes do nascimento de Cristo, já encontramos registro descrevendo como seria o seu sacrifício. O Antigo Testamento aguardava o dia em que Jesus seria oferecido na cruz como verdadeiro Cordeiro de Deus. E no tanque de Betesda, encontramos ali a humanidade. Uma humanidade que está representada por coxos, cegos, paralíticos, enfermos, alimentando uma falsa esperança de que poderia solucionar o problema do pecado em uma tradição que nem sabiam que poderia ser verdadeira. Simplesmente porque ouviram, porque alguém havia dito. Apenas a humanidade representada por pessoas destituídas do conhecimento de Cristo e daquilo que somente Cristo Jesus é capaz de fazer. Dentre essas pessoas, um homem que havia passado toda uma vida sofrendo, 38 anos. E este homem desperta a atenção especial de Jesus. Somos todos paralíticos, queridos. Tal como este homem. Neste auditório, todos nós sofremos por algum motivo. Todos nós sofremos algum tipo de paralisia. Seja de ordem física, material, emocional ou espiritual. Você pode insistir em dizer que esta mensagem não é para você. Mas eu insisto também em dizer que se sua luta é contra uma enfermidade com um diagnóstico complicado e inconclusivo, você está paralisado fisicamente. E esta mensagem é para você. Se busca dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, filhos, esposas, aqueles que residem em sua casa, mas por alguma razão você não consegue, não tem tido sucesso ao tentar organizar suas finanças, não tem conseguido honrar com seus compromissos, eu preciso dizer para você que esta mensagem também era para você, porque possivelmente você está paralisado materialmente. Talvez você não consiga superar uma perda, não consegue lidar com a ideia do abandono de um cônjuge que foi infiel a você. Tem dificuldade em fazer e manter amigos porque você é uma pessoa difícil de relacionamento. Nunca está bem consigo mesmo. Sua família não é como você gostaria.
E às vezes você para, olha para os 4 cantos da sua casa e percebe que a sua vida não faz sentido. Vive aí pulando de consultório em consultório, escravizados em terapia. Você está paralisado emocionalmente. E essa mensagem também é para você. E o que dizer, queridos, daqueles que vivem se arrastando na caminhada cristã? Frustrados ao contemplar o contraste entre a expectativa e a realidade da prática cristã. Batalhando contra o próprio eu, mergulhado no pecado da imoralidade sexual. Não consegue devolver o dízimo, não consegue entregar o que é de Deus, porque o orgulho e a presunção tomou conta do seu coração. Perdeu motivação para estudar a Bíblia, perdeu motivação para falar com Deus em oração, já não sente vontade nem de estar aqui. O ambiente espiritual não é o melhor para você. Tem medo de assumir o compromisso com Deus. Tem medo de assumir o ministério. Tem medo de assumir o compromisso com o batismo. Você precisa entender que você está paralítico espiritualmente. Esta mensagem também é para você. Essa é a nossa história, irmão. Não tem como fugir. Todas as vezes que lemos a Bíblia, nós vamos nos deparar com a nossa história. E como paralíticos que somos, estamos todos num tanque de Betesda, na casa de misericórdia. O homem da história já estava ali há 38 anos. Jesus se aproxima e diz: você quer ser curado? Que pergunta difícil, né? Como que alguém que já havia tentado 14.000 vezes não queria ser curado? Mas quando Jesus se aproxima e faz as suas exigências, o que me mostra nesse texto é que aquele homem já não tinha mais certeza do que queria. Ele já não sabia. Parece que assim somos nós. Dobramos o nosso joelho, reivindicamos as promessas de Deus, nos colocamos na posição. Aí Jesus chega e fala assim: é isso mesmo que você quer? Você treme na base e você já não tem mais certeza. Pede a Deus a oportunidade para trabalhar no ministério, para fazer parte da missão. A tão esperada vaga chegou, era o teu sonho, você comportou, estudou, se preparou, se capacitou e aqui você está. E agora você já não tem mais certeza que é isso que você quer. Pede a Deus um relacionamento. Deus coloca alguém na tua vida e no meio do caminho agora você já não sabe se é realmente isso que você quer. Você percebe que você não está feliz onde você está e você reivindica uma intervenção divina. Deus vai lá e transfere você de um campo para outro, da cidade para outra, de uma função para outra. E agora você já não sabe se é realmente isso que você quer. Sabe, todos almejamos a salvação. Todo mundo quer ser salvo. Talvez seria até incoerente perguntar isso para você aqui. Certamente sua resposta seria: eu estou tentando isso. Eu estou aqui para isso. Mas talvez alguns que ainda não fazem parte da igreja diriam: eu estou estudando a Bíblia já faz algum tempo. Tenho vindo à igreja com frequência, eu gosto da igreja. E agora o Senhor se aproxima e faz as exigências dessas pessoas. Você precisa deixar isso? Você precisa abandonar aquilo? Você precisa renunciar, precisa mudar. E depois disso você já não tem mais certeza.
Sabe, quando nós entendemos a parte que nós temos que fazer, nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. A gente quer um milagre, que Deus faça tudo. A gente quer experimentar uma mudança onde o outro tem que fazer a parte dele, mas nós achamos que nós somos o certo. Você é o perfeito, não tem nada que você precise mudar. A culpa sempre vai ser do outro. O problema sempre vai estar no outro, na organização, na liderança, na administração, no teu chefe, na tua família. Porque você acredita que você é perfeito. Você só esqueceu de esquecer, só esqueceu de lembrar que você é um paralítico, você é um doente, que você precisa de um milagre na tua vida. Amigos, entendam uma coisa. A causa principal de toda paralisia é o pecado. E só pode ser removido através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O paralítico é confrontado por Jesus a aceitá-lo como o único que pode acabar com a sua busca pela cura. Mas ao invés de aceitar a oportunidade que estava diante dos seus olhos, ele fica se vitimizando, se justificando. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu não consigo sozinho. Sempre que eu tenho oportunidade, vem outro antes de mim. Talvez tenhamos feito algo semelhante a receber o convite de Jesus para a salvação, para a mudança, para viver uma vida extraordinária, para viver algo novo, para recomeçar. Ao invés de aceitar o convite da graça de Deus, a mão que está estendida diante de você, a sua resposta tem sido: não estou preparado. Eu preciso estudar um pouco mais. Eu não sei se vou conseguir. Eu quero, mas eu acho que meu cônjuge não vem comigo. Eu aceito, mas eu não sei se minha família aceita. Eu quero, mas eu não sei se eu sou capaz de dar conta. E alguns, no que diz respeito ao seu compromisso de fé, dizem: eu não quero me batizar para ser mais um crente. Eu não quero me batizar para ser semelhante a muitos que estão aí na igreja. Está muito cedo. Eu vou frequentar um pouco mais. Só que não é essa a pergunta que Jesus fez. A pergunta de Jesus não diz respeito o que você é capaz de fazer ou o que alguém é capaz de fazer por você. Não se trata da conduta de terceiros ou de sua capacidade de se tornar uma pessoa melhor. A pergunta de Jesus está relacionada ao que unicamente Deus pode fazer pela humanidade. A pergunta de Jesus diz respeito ao que unicamente Deus é capaz de fazer por aquele paralítico. E por essa razão, Jesus interrompe a justificativa do paralítico, o seu discurso de desculpas, que declara: levante-se, pegue a sua maca e ande. Não estou perguntando se você é capaz, não estou perguntando se você tem força, não estou perguntando se você vai ter capacidade de conseguir, se vão te ajudar. É imperativo. É uma ordem. Levante-se. Pegue sua maca e ande. O verdadeiro Cordeiro de Deus está diante de você. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. E eu quero dizer que ele se encontra na casa de misericórdia. Amém? Ele está aqui. E quando ele entrou aqui, ele entrou com o objetivo de visitar os paralíticos, coxos, enfermos, todos aqueles que necessitam de misericórdia em sua vida, mas que por alguma razão entenderam que precisava de um milagre. E não importa se essa é a sua primeira vez aqui, se é a sua primeira tentativa, se é o seu primeiro encontro, ou se você já teve outras oportunidades. Não importa se você já tentou 1, 2, 3, várias vezes. Jesus não está perguntando mais
se você quer ser curado. Porque Ele sabe de todas as coisas. Inclusive das justificativas que você tem utilizado para dizer não para o chamado que Ele te fez. Ele capacita. E se Ele te deu oportunidade, é porque você vai ser uma bênção extraordinária onde Ele vai te colocar. Nessa nova fase da vida. Nesse novo começo que Ele está te dando. Então pare de ficar culpando os outros por erros que você cometeu. Pare de tentar tirar a culpa de você pelo seu fracasso e tentar colocar talvez um superior, em alguém que está talvez sentado do teu lado dentro de uma sala. Esse é um momento seu com Deus. Não diz respeito ao outro. A gente não pode ler a Bíblia dessa forma. Você tem que se inserir na história. Fazer parte do roteiro. E ter seu encontro com Deus. É sobre você, paralítico. É sobre você. A culpa não é do cônjuge. A culpa não é do filho. A culpa não é do colega de trabalho. Não é do líder da igreja. Não é do ancião. Não é do tesoureiro do campo. Não é do presidente. Não é do chefe do setor. Tudo isso tem raiz no pecado. E você tem uma parcela de culpa também. Mas nesta mensagem eu não tenho o propósito de acusar você, de condenar você, de apontar você. O objetivo desta mensagem é dizer para você que tem um Cristo diante de você dizendo: levanta. Chega de viver uma vida apática. Chega de viver parado. Chega de viver com a vida marcada pelo insucesso, pelo fracasso. Nada realiza, nada acontece, nada sai do lugar, nada muda. Não foi isso que Deus sonhou para você. Deus quer te dar algo novo. E para isso, você precisa ouvir o convite do Senhor. Não dê mais desculpas. Ele não está perguntando mais o que você quer, porque Ele já sabe de todas as coisas. A mensagem de Deus para você é: levante e anda. Mesmo que não tenha força, mesmo que ache que você não consiga, você pode fazer isso. E eu quero desafiá-la a fazer agora. Você e Deus sabe onde você parou. Mas você pode começar de novo. Não fique parado. Não fique parado. Levante e ande. Eu quero nesta manhã apresentar esta causa ao Senhor. Ele está aqui na casa de misericórdia. Qual a sua paralisia? É profissional? É emocional? É espiritual? É física? Qual é a sua? Jesus quer estabelecer a cura hoje. Ele mudou a história daquele homem que estava com a vida paralisada há 38 anos. E já havia tentado 38 vezes. Ele pode fazer por você agora. Quem é o primeiro? Quem vai atravessar as barreiras do medo, do preconceito, da vergonha. E vai dizer assim: eu vou fazer desse culto meu novo começo. Levante-se e venha até aqui para orar por você. Agora.
Está na hora de começar. Só Jesus pode fazer por você. Entenda uma coisa. Se você não vier aqui, talvez nada mude em sua vida. Mas uma decisão simples como essa pode mudar tudo. Pode virar a chave. E pode te dar um novo começo. Você tem que permitir Jesus fazer. Você já tentou. Você já fez do seu jeito. Olha o que aconteceu. Você está feliz assim? Ou você quer virar a página e dar o piloto na mão do Senhor Jesus Cristo? Para que Ele reescreva a tua história com um final feliz. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor muda a sua agenda. Obrigado porque o Senhor muda o seu itinerário para alcançar os teus filhos nesta casa de misericórdia. Pai, essa semana não pode ser só mais uma semana. Esse culto não pode ser só mais um culto. Tem algo novo para acontecer na vida dos teus filhos aqui. Nós queremos experimentar uma revolução do Espírito neste lugar. Nós queremos vivenciar uma experiência diferente no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, na nossa família, na nossa vida. Mas para isso, o Senhor tem que realizar um milagre, colocando um ponto final nesta paralisia. Nós queremos algo novo em nosso casamento, nós queremos algo novo em nossa caminhada cristã, nós queremos algo novo em nossa vida. Pai, nos ajude a não ficar nos vitimizando mais. Nós não queremos terceirizar a nossa culpa. Nós não queremos apontar para o outro algo que é de nossa responsabilidade. Chega! Queremos assumir a nossa responsabilidade e mostrar nossa vida para o Senhor fracassada. Faz um milagre, Senhor. Pai, coloca a paixão nesse coração. Faz os olhos brilharem por aquilo que faz. Tira essa paralisia. E faz esse teu filho ser feliz onde ele está. Mostra para esse teu filho e essa tua filha que o Senhor está no controle da história, de que o fim é melhor do que o princípio. De que pode levantar e andar de novo. O Senhor pode mudar a história de cada um aqui. Alguém que vive triste, de um lado para outro, dentro de uma casa, sozinho, sofrendo. Deus mostra que o Senhor está presente. Nós queremos algo novo. Nós não queremos mais uma vida estagnada, uma vida parada, marcada pelo fracasso. Nós queremos uma vida de vitória em Cristo. Então, por favor, Deus, faça um milagre. Nós estamos aqui. Esses teus filhos responderam o apelo. Eles levantaram. Eles estão aqui com o que é e com aquilo que são. Com aquilo que têm. Faz um milagre e faça com que eles possam testemunhar do teu poder por onde passar. Cuida, Senhor Deus, da sua igreja, das famílias aqui representadas. Cuida deste campo e faça-nos viver algo extraordinário neste lugar. Nós não queremos ser um grupo de lobos solitários. Nós queremos viver no meio de uma equipe, de uma família que está caminhando para o céu,
mas que precisa levar uma multidão junto. E nós temos uma responsabilidade também. Te agradeço pela tua visita à Casa de Misericórdia nesta manhã e pelos milagres que o Senhor já realizou aqui. Esta é minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.